como sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e outra aula muito, very, extremely actually e super, hiper, mega, big, power, master, fácil. Sim, gente, é muito fácil. Essas duas últimas aulas aí são informações bem simples, unidade 1 tá bem fácil, daqui a pouco a gente vai começar a aumentar aí o grau de dificuldade, daqui a pouco, mas por enquanto não. Então, aula 6 foi fácil, aula 7 também, uma aula bem fácil, porque a gente vai aprender adivinha sobre o quê? Adivinha sobre o quê? Vou até mostrar aqui pra vocês, coloca aqui a tela aqui pra mim. A aula 7 vai ser sobre isso aqui, telling the time. A gente vai falar sobre o tempo, falar sobre as horas, coisas simples, nada complicado, coisas bem fáceis. E para isso a gente vai também falar sobre os cardinal numbers, que são os números cardinais. Eu poderia também colocar aqui nessa aula algumas coisas sobre números ordinais, mas acabei não colocando. Mas os números ordinais são uma coisa que você já deve ter visto, até os cardinais você já deve ter visto em algum momento. Mas como a gente vai falar de vocabulários referentes a horas, né, para falar sobre o tempo, dizer o tempo, então eu coloquei os números cardinais para dar uma incrementada na aula, mas são coisas que com certeza você em algum momento já viu na sua vida escolar, afinal de contas você está já no primeiro ano do ensino médio, certo? Então, de alguma forma você já deve ter visto. E é isso, vai ser uma aula simples também, fique tranquilo, nada de dificultoso. E vamos lá, vamos aprender o vocabulário das horas e dos números cardinais em inglês. Das horas e dos números cardinais em inglês. Esse conhecimento é fundamental para se comunicar, marcar compromissos, entender horários em inglês. Aí tem gente que fala, gente, eu tenho dificuldade de ver a hora em português. Quando eu falo assim, o relógio, né, o relógio que você não é o digital, né, o analógico, tem gente que tem essa dificuldade quando criança e tal, depois que vai crescendo vai dando uma melhorada. Eu mesma fui uma criança que tinha dificuldade, hein? Confesso que vai ficar para a posteridade ver esse vídeo que eu tive essa dificuldade, não tenho mais há muito tempo, mas quando mais nova, sim. E aí a gente vai aprender o quê? Não vamos aprender a ver o relógio e ponteiro, essas coisas, não, a gente vai falar das horas em inglês, é isso, de como é que fala, por exemplo, 15 para as 4, 5 para as 20, para 20 é bom, né? 5 para as 5, e dentre outras coisas aí que a gente fala para falar de horas. É isso que a gente vai aprender hoje, bem simples. E olha aí, temos aí as questões de fazer perguntas, asking the time. Como é que a gente faz perguntas para saber o horário? Tem o clássico, né? O clássico é esse aqui. What time is it? What time is it? Aí você já faz assim, ó, pra saber, a pessoa saber que tem a ver com a hora. Ah, mas eu não preciso saber perguntar em inglês, porque eu só faço assim, né? A pessoa já entende. Espera lá, também não é assim. What time is it? Que horas são? Ou então você tem essa opção aqui, ó. Do you have the time? Você sabe que horas são? A tradução ao pé dela seria você tem hora? Você tem o tempo, a hora aí? Não, mas aí você sabe que horas são? Do you have the time? Você também tem essa opção aqui. Can you tell me the time, please? Can you tell me the time, please? Claro que esse please está aqui, esse por favor, mas ele também pode estar aqui nessa segunda opção, ele também pode estar aqui nessa primeira opção, tá? What time is it, please? Aí você está sendo cordial com a pessoa, né? Você está pedindo por favor, por que não? Do you have the time, please? Or can you tell me the time, please? Eu prefiro falar esse clássico aqui, what time is it? Ele é mais rápido, como você percebe, é uma frase curta, né? Curtinha. Aqui já é maior e a outra é maior ainda. Então, assim, uma questão de... Na verdade, ela é só maior porque ela tem o please, né? Mas é uma questão de gosto. Você escolhe qual dos três você vai usar, mas todas desembocam na mesma situação, que é saber que horas são. Perguntar para saber que horas são. Beleza? Então, repetindo. What time is it? What time is it? Que horas são? Do you have the time? Do you have the time? Can you tell me the time, please? Can you tell me the time, please? Vamos lá. Opa, temos aqui os números. Quem não sabe esses números, né? Vamos lá, a gente teve aula de formação pessoal na aula 6. A gente viajou um pouquinho aí, desembocou um pouquinho na questão de números, né? Quando a gente falou de endereço, zip code, o código postal, o endereço a gente falava sobre números, telefone também. Mas aí vamos relembrar os números. Temos aí, ó, isso aqui é muito quarta, terceira série, gente. Terceiro ano, na verdade, que a gente não fala mais série. Mas vamos lá. Inclusive, para ficar legal essa aula e você não ficar só me ouvindo, repita comigo. Ou seja,
Repeat after me. Repita depois de mim. Custa nada. Tipo assim, tu não vai cair o braço, a boca, a mão, só repetir. Vamos lá. 1, aí você vai falar comigo. Então eu falo a primeira palavra, depois você fala depois de mim. Beleza? Vou dar uma pausa aí de uns 3 segundos. Vamos lá. Let's go. 1, 2. Chega aqui, tem uma pequena dificuldade com aquela questão lá que eu comentei ontem. Ontem é bom, né? Porque eu gravei ontem pra vocês, mas eu não sei se vocês viram ontem essa aula, acredito que, né, pelo cronograma vocês vão ver. Mas a questão lá do som do TH, lembra? Esse som do TH, é esse aqui, é um som, é aquele que não tem som. Então você não vai sentir o vibradinho aqui na sua voz. Quando você fala this, that, você tem um vibradinho aqui, você não vai sentir esse vibrato. Então você vai falar 3. Não é tree. Se você falar tree, você vai estar falando árvore em inglês. Se você tirar esse H dessa palavra, ela fica árvore. Tree. Então, não confundem. Também não fale free, porque parece a palavra livre. Então, assim, né? Loucura. Então, tente colocar a língua entre os dentes, fazer esse esforço e dar uma leve sopradinha e você vai falar 3. 3. É isso. Né? Não é difícil não, é bem fácil. Qualquer coisa, treina lá no espelho como eu falei pra vocês e vai treinando que uma hora que você consegue. Vamos desde o início. From the beginning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Bem fácil, né? Do 1 ao 10, a gente já fechou aqui. Espero que vocês tenham repetido. E quem não repetiu, shame on you. Que vergonha. Como é que você vai aprender se você não repete? Não tem como, né? Qualquer língua, até a sua, se você não falasse, você não iria saber. Né? Vamos falar a verdade, né? Então, preste atenção nisso aí. E vamos para o próximo. Temos o 11 até o 20. Como é que vai ficar? Vamos lá para o 11. 11. 11. 12. De novo o som do TH, sem vibrato. 13. Aí um detalhe. Do 13 até o 19, você percebe que todos os números vão ter esse final teen. Teen, esse T-E-E-N. Não é à toa que tá aí. Até os 10 anos, tu és criança, né? Dos 11 aos 12, você está aí na pré-adolescência. Vocês já passaram dessa fase. Aí dos 13 aos 19, tu és aí adolescente. Ah, mas eu não sou adolescente com 19, é assim. Só é adulto a partir dos 20, né? Na questão assim de nomenclatura. Maior de idade a partir dos 18, mas ainda é adolescente. Então a gente tem aqui do 13 ao 19 a palavra teen, que é adolescente. Tudo bem? Tá? Presta bem atenção nisso. E por que aparece esse teen aí? Porque a palavra teen vem de teenager. Teen é adolescente. Teenager também é adolescente, tá? E aí você percebe um detalhe muito importante que eu vou até comentar ali lá na tela. Bora lá pra tela. Let's go. O que acontece? A partir do... Tirando, aliás, a partir não, melhor falar aqui assim. Desculpa que a teacher é tanta informação na minha cabeça que eu realmente, às vezes, dou uma questão aqui de, né, de um tilt no meu tic-tac. O meu tic-tac, às vezes, fica doidinho aqui. Mas vou melhorar, vamos lá. Tirando o 13, perdão, e o 15, o 14, perdão, o 14, o 16, o 17... o 18, o 19, o que acontece com eles? Percebe que todos eles usam a mesma palavrinha lá que você usa no inicial, for. Aí você tem o 6, que 6,
você tem o 7, 8, 9 e todos eles a mesma coisa. O que vai acontecer somente é a palavra teen no final de cada. Isso só não vai acontecer com o 13 e o 15. Porque no 13 e o 15 você tem o 3, só que aqui ele não vem como 3. O 15 é a mesma coisa, você tem um 5, mas aqui não vem como 5, tudo bem? É como se eles fossem os irregulares no meio aqui do 13 até o 19. O resto todos vão receber esse teen no final e pegar o seu início, né, o seu sufixo lá, de quando ele está sozinho, sendo só 4, 6, 7, 9 e anteriormente o 8, tudo bem? Então vamos lá repetir todos eles. From the beginning, desde o início, vamos lá, 11, 12, 13, que eu brinco, né, que é uma coisa torta, né, 13, que é fácil de você, como é que é 13 mesmo? Você lembra de algo torto. Então, 13 é uma brincadeira que a gente faz. 14, que lembra uma coisa, né, forte, não fortinho, né, 14, e sim, você vai falar esse teen bem forte no final, para não confundir com outros números, que é o número 40, 30, que também tem um final que pode ser parecido com esse teen, mas na verdade é um TY e o som é menos intenso. Mas aí você faz essa intensidade aqui. 14, é aqui. 15. E aqui, 16. 17. 18. 19. E aí, para fechar aqui, vamos para o 20, que vai ser o 20. 20. E aí, aqui a gente tem mais sequências de números, que é a sequência que vai até aqui o... Deixa eu dar uma olhada ali, temos o tananã, tananã, a gente vai uma sequência até o 100. Claro que não tem todos os números aí, né? Claro, senão seria só nessa parte, mas é porque eu não vi necessidade mesmo de colocar todos os números. Por quê? Eu vou explicar lá na tela. Let's go! Olha só, por que eu não senti essa necessidade? Porque, veja bem, do 20 até o 100, o que acontece? Interessante que você saiba mais como é que fala 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? E o meio deles, que é 21, do 20 ao 29, do 30 ao 39, o que vai mudar? É apenas a presença dos números lá do início, né? Então, se for 31, você vai usar o 1, 32, você vai usar o 2, 33, assim por diante, até aqui o 9, tudo bem? Então, você precisa aprender mesmo mais essa questão mesmo de saber deles, de cada casa decimal, dessa forma mesmo. Beber uma água aqui, gente, porque eu tô ficando... Negócio que tá tenso, tá seco. Então, olha lá, 20, que é 20, que a gente acabou de ver. Cadê aqui meu bichinho? 20, que é 20, que a gente acabou de ver. Como é que seria 21? Você só vai usar o 20, como tá aqui. Aí esse tracinho para separar. E logo em seguida você coloca o número 1, que é a palavra one, que representa o 1, como tá aqui, beleza? Então como é que fala 22, 23, 24? Pra quem não entendeu, é só colocar esse 20 mais o restante aqui da galera. Então, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 28. Ei, tá vendo, ó? É o tic-teco brigando comigo nessa hora, que é tanta informação que a cabeça fica doida. 29, 29. É uma maravilha, gente. É uma maravilha, sim. Então, é isso. E aí, logo em seguida, você vai ter já o 30, que é o 30. Então, você tem aqui 32, que é o 32. E antes dele, obviamente, teria vindo aí o 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, até chegar o 40. E assim por diante. Eu não vou repetir todos, gente. É sério, não dá pra fazer isso não, no sentido de que não é necessário. Se você já entendeu o fio da meada, não entendeu? 40, 40.
Fifth, 50. Sixth, 60. Percebeu que todos vão terminar com esse TY? Enquanto lá do 13 ao 19 todos terminavam com teen, né? E você tem essa questão do teen forte. Aqui você vai terminar com TY. Então não vai ser tão forte assim a pronúncia. De novo, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, não é 15, é 50. 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90 e para finalizar, sem aqui o 100, você vai falar 100. Exatamente, você vai usar a palavra one, já que é 100, e esse zero vai ser representado pela palavra hundred, né? Como se fosse representado, porque temos aí um centésimo, né? Uma centésimo, você tem aí 100, então 100. E aí, para você saber como é que fica 101, 102, 103, vai funcionar da mesma forma que funcionou aqui o 20 e o restante. 101, como é que ficaria? 101 significa que o quê? O 1 tá aqui, né? Então, você continua usando o 100, porque você ainda tem o 100 aí. E o 1 você vai colocar qual número? Poxa, 1. Então, 101, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104 e 105 and so on, 105 e assim por diante. Beleza? Vamos sair dos números e vamos voltar para a questão do tempo. Telling the time. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí para você ver a seguinte situação. Temos aqui várias situações de horas. Vamos já ver. Para fazer pergunta, você sabe. What time is it? Can you tell me the time? Blá, 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 time, que é a hora. Na hora de responder, você vai usar sempre esse nosso amigo, que é o famoso it's, que eu já falei para você, que é a mesma coisa que it is. Contraído informal, não contraído formal. Mais utilizado em linguagem informal, na linguagem do dia a dia, linguagem coloquial, obviamente, é o it's do que o it is. Tradução desse nosso amiguinho aqui, o que é que ele significa? Nada mais é do que o nosso famoso é. Ou então está, mas aqui a gente está falando do contexto de ser, né? Ou seja, são tantas horas, é tanta hora. Então, it, né? Você vai ter essa ideia de é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, porque sim, a gente vai concordar. Ah, é 2h15, são 2h15. Ah, mas no português eu falo assim, sim, a gente fala um monte de coisa errada no português, a gente está falando errado no português o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está na linguagem coloquial e acha que a gente está falando corretamente português, minha gente. Não está, acredite, a gente não está. Não está mesmo. Olha que eu tento bastante, mas ainda assim como você comete uns deslizes ali, porque é linguagem coloquial, né? Do dia a dia a gente está mais nessa situação. Então, olha lá. It's 1 o'clock. É 1 hora. It's 1 o'clock. Então, esse o'clock aqui que você vai utilizar, ele é muito importante, né? Quando você tem 1 hora exata. Exata. Então, é 1 hora, tá exato, não é 1 e 1 segundo, 2 segundos, 3, é 1 hora exata, você vai usar esse o'clock. Olha, perceba como ele se escreve. Ou tem ali o tracinho lá em cima, né? O apóstrofe e o clock. A palavra clock, que na verdade também significa relógio, né? O clock. Clock. Então, it's 1 o'clock, é 1 hora. It's 2:15. It's 2:15. São 2h15. Perceba que no inglês eu não coloco esse and, né? Eu não coloco it's 2:15. Né? Ou seja, são 2h15. No português eu coloco esse e, mas no inglês eu não preciso colocar esse e, tá? São 2h15. It's 3:30. Ou seja, são 3h30.
Não é a única forma de falar, 3:30, 4:30, a gente ainda vai aprender, tem muita informação pela frente ainda. It's 3:30, são 3:30. It's 4:45, ou seja, são 4:45. Aí você tem esse tracinho aqui para separar a palavra 5 da palavra 40, ou seja, 45, né? 4, 5 vai ser o quê? 45. Beleza? Para vocês não esquecerem. Aí eu vou pegar outra cor dos canetas, essa aqui tá muito apagada, vou pegar essa vermelha. It's 5:59, ou seja, são 5:59. 5:59, quase chegando aí nas 6, né? It's 3:05, ou seja, são 3:05. 3:05, 3:05. E a gente vai aprender o que significa esse ou já já, tá? 3:05, it's 3:05. Então temos várias horas aqui e vamos começar a falar mais sobre elas. Aqui é só para você olhar mais ou menos como é que faz a questão das horas, mas vamos ter explicações começando a partir de agora. Veja aí, para falar de meio-dia e meia-noite, a gente tem aí essas palavrinhas. Então, olha só. Quando eu falo it's 12 o'clock, eu tô realmente usando a palavra 12, tá? O numeral, numeral não. Um número. Então, são 12 horas, tá? Em ponto, por isso que eu usei o o'clock. Ou então eu posso falar it's midday. Esse it's vai sempre junto, tá, gente? Eu só não repeti ele aqui as 3 vezes porque eu não quis, mas você entenda que quando tem essa barra é porque essa informação também vem pra cá. It's midday. It's noon, que também vai significar meio-dia. Sim, você tem essas 3 formas de falar que é meio-dia. It's 12 o'clock, it's midday or it's noon. As 3 formas. Agora, quando é meia-noite, você tem a forma de falar it's 12 o'clock at night, ou seja, quando você fala at night, você já especifica que lá vai ser à noite. Por quê? Porque lá o sistema de horário é diferente. Eles trabalham lá com AM, PM. AM, PM, tá? AM vai significar, aliás, vai ser usado para horários de madrugada e manhã. PM vai ser tarde e noite. Na verdade, AM, PM, eu tô falando no português, aportuguesando, né? AM, PM, mas é AM, PM, que é o P e um M e o A e um M antes, tá? Então, você tem que especificar, afinal de contas, se eu falar it's 12 o'clock, vai ficar sem eu saber se é de dia ou à noite, mas aqui eu colocando at night vai especificar, porque lá não tem 13 horas, 14 horas, são 15 horas, são, sei lá, 18 e tanto, não tem isso não, vai até o 12 mesmo, aí volta pro 1, 2, 3, 4, assim por diante. Você também pode falar it's 0 o'clock, afinal de contas, meia-noite, tá lá, né? 0, 0, 0, 0, 0, ou seja, meia-noite, it's 0 o'clock, meia-noite e ponto. E você também tem a opção de falar it's midnight. It's midnight, que é o quê? Meia-noite. Então, cada um tem essas 3 opções. Tendo visto isso, vamos seguir. No inglês, assim como no português, temos várias formas de expressar as horas. Algumas delas incluem o uso dos termos half, past, to e a quarter. Aí você me pergunta, o que é isso? É muito fácil, nada dificultoso. Vamos entender cada uma delas? Ou vamos entender cada um deles, melhor dizendo assim? Você já tem aqui uma ideia, ó. Nessa imagem que eu passei para você. O'clock, quando sempre tiver, né, em ponto um horário, então você sempre vai ter um ponteiro aqui, né, entre esses, e para ser em ponto ele sempre vai estar apontando para o 12, né? Então aqui 1 hora em ponto, se fosse 2 horas em ponto, sempre você vai usar esse o'clock quando for 1 hora em ponto, beleza? O relógio é como se ele fosse dividido ao meio, e aí aqui você tem o past e aqui você tem o to.
E aí, para você entender, aqui embaixo você tem o half past, aqui do lado você tem o quarter to e o quarter past. Para você entender o que significa cada um dessas palavrinhas e o que elas determinam, a gente vai começar agora pelo past, tudo bem? A gente já viu que o clock, né? O clock é para a hora que tá, né, ali em ponto. Vamos pro past agora? Olha lá. Significado. Passado, né? Todo mundo já sabe, past é passado. Gente, aqui tá errado esse negócio aqui seria assim, né? O ponto ali tá tudo doido, as aspas. Então, passado, depois da hora, ou seja, é uma coisa que passou, realmente passou. Porque uma vez que o relógio tá aqui, veja bem, uma vez que, ó, é 1h e ponto, né? Mas aí começou a passar aqui do 12, já não tá mais em ponto, começou agora a ser, sei lá, 1h10, por exemplo, 1h10, esse não tá nem no 1 direito, mas enfim, tá 1h10, o que acontece? Já passou, já não é 1h, é 1h10, então passou 10 minutos de 1h. Se fosse aqui no 15, passou 15 minutos de 1h, passou 20 minutos de 1h, passou 25 minutos de 1h, 30 minutos de 1h, 35 minutos de 1h, 40, 45, 50, 55, você tá entendendo? Até dar uma outra hora, que é a hora que vai ser a próxima, que são 2 horas. Tudo bem? E o uso. Quando os minutos são de 1 a 29 após a hora. 1 a 29. Eu me empolguei falando até o final ali, mas na verdade 1 até o 29. O 29 é até aqui, né? Antes de chegar no 30, no 6. Porque daqui pra cá você já vai usar o to, né? Esse to já vai ter um outro significado que eu não vou falar agora para não confundir vocês, mas não é nada de dificultoso. Examples. Exemplos. Olha aí, temos aqui o A. 10 e 5. Já não é mais 10 em ponto. Então, passou 5 minutos de 10 horas, certo? E aí, você fala assim, 5, escreve também, past 10. Perceba que o 5 vem primeiro. Depois eu vou colocar a palavra past e depois eu vou colocar a hora, que é 10 aqui, 10. Beleza? Eu tenho sim como falar esse horário normalmente. Tem, como tem um exemplo bem aqui, ó. Por exemplo, 2:15, dá na mesma. Ali tava 10 e 5, mas aqui é 2 e 15, é a mesma situação, tá? A mesma coisa. Então, 2:15, 2 e 15. Lá eu coloquei 10 e 5, como é que seria? Se fosse dessa forma, mesma coisa, eu só iria usar os números normalmente, né? It's 10, como tava lá, ó. Tava aqui 2:15, então 10, 5. Então, são 10 e 5. 10 e 5. Mas eu tenho uma outra forma de falar que é essa aqui, 5 past 10. Inclusive, mostra que você é um expert de horas. Ao usar esses termos, mostra que você sabe falar sobre horas, viu? Só dando um toque aí. Então, falar assim é muito mais chamativo, chama mais atenção. Então, it's 5 past 10. 5 past 10. Eu não coloquei o it's aqui, mas é bom colocar, tá? Mas eu não coloquei nos exemplos aqui, mas é bom colocar. It's 5 past 10. 5 depois das 10. Então, 5 minutos depois das 10. Passaram-se 5 minutos depois das 10. 3 e 15. Eu poderia falar it's 3:15. Poderia, mas você também tem essa opção de falar aqui. Aqui nesse caso você vai usar quarter. Quarter. Por que quarter? Olha aqui. Quarter, toda vez que você tiver nesse 3, que vai ser o 15, e no 9, que vai ser o 45, você tá nessa questão do quarter, né? Nessa divisão aqui desse relógio, chegou aqui na parte do quarter. O quarter, que é um quarto, beleza? Então, é um quarto da situação aqui. Passou um quarto. Matemática, quem é boa de matemática vai saber o que eu tô falando. E passou um quarto daqui, beleza? Um quarto daqui, quarto daqui, beleza? É isso. E aí, a quarter past 3. E aí, você usa quarter no lugar de 15. E o past, com essa ideia de que é o quê? Um quarto depois das 3, ou seja, 15 minutos depois das 3 horas.
e uso 3 porque o horário oficial sempre vai ser por último, depois da palavra past. 8h20, eu poderia facilmente falar it's 8:20, são 8h20, mas eu tenho a opção também de falar 20 past 8, ou seja, o 20 aqui, esse último sempre vai aparecer em primeiro, a quarter, 5, 20, e aí eu uso a palavra past e por último a palavra 8, seja 20 minutos depois das 8. Esse foi o past. Vamos agora entender o to. O to, o significado, vai significar para, antes da hora, antes de chegar a uma nova hora. Você está finalizando aquela hora antes de chegar a uma nova hora. Então, o uso é quando estamos nos 31 a 59 minutos antes da próxima hora, porque aqui você usava de 1 a 29 após a hora, ou seja, no momento que o relógio deixa de estar no wall clock e vir aqui já para o primeiro minuto, primeiro segundo, no caso, até o último segundo, que é o 29, antes de chegar aqui na metade da hora. E aí o to vai ser o contrário do relógio, beleza? Dos 31 a 59 minutos. Ou seja, daqui dos 31, aqui depois dos 30, que é 30, né? Então aqui onde fica 31, até aqui o último momento, antes de dar uma nova hora aqui no 12. Tudo bem? Então vamos lá. Os exemplos que temos aí, 10h50. Então eu vou falar como? Aí nesse caso, você não vai fazer como fez aqui, tá? Aqui você fez como? Aqui você colocou você primeiro coloca o minuto para depois falar da hora. Já aqui vai ser o contrário, você vai falar primeiro da hora para depois colocar aliás, perdão, falei besteira, você vai primeiro falar o minuto, mas o minuto de uma forma diferente. Você não vai falar aqui o 50, você não vai falar aqui o 45 ou 40, tá? O 50, o 45, 40, como a gente fez aqui, né? De alguma forma, a gente usando sempre eles aqui. Só o 15 que a gente usou o quarter. O que vai acontecer aqui? Você vai fazer da seguinte forma: 10 to 11, ou seja, 10 para as 11. 10 para as 11. Não são 11 horas, mas o quê? São 10 minutos para as 11, porque depois das 10 vai dar 11 horas, tá entendendo? Então você usa sempre a próxima hora que virá. Então se é 10h50, você pensa, a próxima hora vai ser 11, né? Quando chegar em ponto, 11 horas. Então, 10 to 11. It's 10 to 11. E esse 10 não é esse 10 daqui, e sim referente a esse 50, porque falta 10 minutos. Quando for 10h50, é porque falta 10 minutos. De 50 para 55, 5 minutos. 55 para o ponteiro do 12, aí fecha 10 minutos, tá entendendo? É por isso. 4h45, então a quarter to 5. Um quarto para as 5, a quarter to 5. Então esse a quarter é referente a esse 45 aqui, tá? Porque essa questão lá que eu mostrei pra vocês, tá? Do quarter sempre ser nessa posição aqui, esse quarto. E to 5, por quê? Porque se é 4h45, significa que vai dar 5 horas daqui a 15 minutos. Então, um quarto para as 5. 7h40, meu Deus, o tempo tá acabando, tem muita informação, gente. Acho que fiquei muito tempo no momento lá da aula. Mas vamos lá, 7h40. 7h40 vai dar 8 horas em quantos minutos? Em 20 minutos, né? Então, vai ficar aqui 20. A gente vai primeiro colocar os minutos, tá? 20 to 8. Afinal de contas, depois de 7h40 vai ser 7h45, depois 7h50, depois 7h55, de 5 em 5 minutos, até dar 8 horas, ou seja, o famoso 20 para as 8. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido e vamos para o half. O half, ele é fácil, o significado dele é metade, então a gente está falando aí do número 30. Então, usado especificamente para indicar 30 minutos após a hora. Vamos para os exemplos aqui. Ó, nós temos aqui 2h30. Então, eu tenho essa forma de falar half past 2, ou seja, 2 minutos passados aliás, 30 minutos
2 minutos é bom. 30 minutos passados das 2 horas, afinal de contas, 2h30, não tem a ver com esse relógio não, que esse relógio não são 2h30. 2h30, passou aí meia hora das 2 horas, ainda tem mais meia hora desse 29 minutos desse horário até chegar o horário de 3 horas. Então, meia depois das 2, ou seja, meia hora, melhor dizer, depois das 2. Então, eu tenho essa forma de falar half past 2, usando a palavra half, que é metade. Olha aí, embora no português digamos 2h30, no inglês a expressão meia é colocado antes da hora. Então, você tem essa diferença aí, half past 2. O half vem primeiro, depois a palavra past, né? Que é a mesma questão lá do que a gente viu, da questão do past. Isso aqui também poderia estar aqui nesse exemplo, mas eu separei porque é half. E depois a palavra to, que é que a gente viu que sempre vem primeiro o minuto para depois vir a hora. Muito bem? Vamos para o quarter, que é esse que a gente estava falando, né? Do quarto. O significado é um quarto, essa questão do 15 minutos, né? Do 45 também. E pode ser usado com 45, que eu falo quando ele chega no ponteiro do 9, que a gente fala sempre 9, 45, 10, 45, tá? Pode ser usado tanto com o past quanto com o to também, beleza? Com o past e com o to, nesse caso. Com o past e com o to ele vai ser usado. Diferentemente lá do have, tudo bem? Porque você tem aqui tanto o quarter do 15 e o quarter, né, do 45, muito bem? Onde o ponteiro está no 9. Dependendo se é após ou antes da hora. Temos aqui os exemplos, olha aqui, ó, 5h15, 6h45 são os únicos exemplos que eu posso dar sempre com 15 ou 45 para essa questão aqui do quarter. A quarter past 5 vai ser aqui, um quarto depois das 5, né? O que é um quarto depois das 5? É o famoso aí 5h15, né? 5h15, passou 15 minutos das 5 horas. A quarter past 5. Vem primeiro aí a questão dos minutos, que é esse 15 do a quarter, e depois o passado, depois o 5. Essa situação aqui poderia estar nesse exemplo aqui do past também, mas eu coloquei ele separado, mais uma vez explicando. Vamos agora para o 6h45, que ele poderia estar facilmente aqui na explicação do to, mas eu coloquei separado. 6h45, a quarter to 7, ou seja, um quarto para as 7. Porque são 6h45, vai daqui a 15 minutos vai dar 7 horas, certo? Então eu uso a quarter to 7, ou seja, 15 minutos para as 7, diferente aqui de 15 minutos passado das 5 horas, né? Beleza? Olha lá, AM, PM e o'clock, só para finalizar aqui a nossa aula. AM, que é esse eu vou falar assim, tá? Antemeridian, que isso aí é latim, né? Então é antes do meio-dia. E aí a gente vai usar essa questão aí para manhã e madrugada, tá? Por isso que eu já expliquei isso para vocês. 7 a.m. é 7 da manhã, não é 7 da madrugada, porque não tem 7 de madrugada, né? PM ou PM, no caso, post-meridian, que é antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Na verdade, ai, minhas costas doeu agora, desculpa, a gente fez um barulho estranho, mas é por causa das minhas costas, tá doendo aqui pra caramba. Temos aqui o exemplo 11 p.m., que é 11 da noite, 11 da noite, porque aí da madrugada até amanhã vai ser AM, da tarde até a noite vai ser PM. E o'clock, como eu falei para vocês, para indicar que é hora exata. It's 8 o'clock, são 8 em ponto. Let's practice. Vamos praticar aí rapidinho, vou passar só um tiquinho da aula, tá, gente? Prometo para vocês, prometo mesmo. Ainda bem que eu fiz a aula aqui no slide, porque se fosse para lá a gente já perder até mais tempo. Olha aí, qual das opções abaixo corresponde a 10 and 15 in the morning? 10, 15 in the morning. 10, 15 in the morning. Melhor até assim. 10, 15 da manhã. Tá fácil, né? Acabei de falar 10 e 15 da manhã. Acabei de falar, né?
10:50 in the morning. Mas aí você tem aqui o in the morning. E a única opção que você tem, o 10 e o 15, é justamente a de letra B, né? Acabei dando a resposta muito fácil. Tem o 10, tem o 15, é pela manhã, né? O AM, beleza? Então é realmente aí a nossa resposta correta, beleza? Não tem como ser outra. Opa, fui para o outro lado errado. Vamos lá para a nossa questão de número 2. Se alguém diz it's 3:45 in the afternoon, que horas são? It's 3:45 in the afternoon. Que horas são? Se alguém diz isso aí, veja aí, a gente está falando de quarter, aquela questão lá, né? Do 15, do 45, quando tá lá no 3 e no 9, né? Vamos ver qual vai ser. Então, 15 para quê? It's 3:45. A gente está aqui no to, não é o past. Então, não é passado, é 15 passado. Passado não, esquece o passado. 3:45, essa questão do quê? São 15 minutos para as 4 horas. 15 minutos para as 4 horas. E a única resposta correta aqui, que falta 15 minutos para as 4 horas, é justamente a questão de letra D, 3:45, que eu poderia falar facilmente também, it's 3:45. Eu prefiro falar assim o horário, não tem problema, mas eu falei que usando essas estruturas te faz ficar mais esperto, inteligente na hora de falar as horas. 3:45. Para quem achou que fosse esse aqui, cuidado, só seria esse aqui se eu estivesse usando o past, né? A 3:15 e ainda usando a palavra 3, né? Ou seja, 15 minutos passados de 3 horas. Aí, nesse caso, eu ainda usaria a palavra 3 e não o número 4. No caso aí, a palavra 4. Muito bem? E 3, qual é a forma correta de se dizer meia-noite in English? Tá fácil isso aqui, hein? Você tem 12 in the morning, não é, né? 12 de manhã, porque meia-noite não é de manhã. 12 a.m., será? 12 a.m. Será que é 12 a.m.? Temos aí midnight, midday e 11:01. A única resposta que a gente tem aí é o midnight, ou seja, que a gente aprendeu que é meia-noite. Midnight. Muito bem? Então vamos lá. Peguei para vocês as nossas referências. Passamos um pouquinho aí do tempo, coisa básica. E uma aula bem simples, né? Mas tem muita informação aí com número e tudo mais. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido essa questão de falar as horas. Tem como você falar de uma forma mais fácil, que é só falando dos números. E tem essas formas que eu ensinei para vocês de past, to, quarter e a questão lá do half, de metade. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you next class and see ya!